Quais os alimentos que eu devo evitar para crescer seco, para não ganhar gordura num processo de ganho de peso, numa dieta de ganho de peso? Existe isso? Existe você clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. E agora sim. Bom, pessoal, nós vemos diversos vídeos pelo YouTube e esses vídeos às vezes com títulos super sensacionalistas. Só que o ruim disso, eu não acho que está errado colocar, até porque eu coloquei agora, né? Mas o que eu vejo assim que fica chato, né? Fica desagradável, é realmente a pessoa querer atender aquele título a todo custo. Então assim, 10 alimentos que eu devo evitar, não sei o quê, e na verdade isso não existe. O cara fala 10 alimentos porque não, tem que entregar o que está no título, e como o pessoal vai clicar aqui, então eu acho isso um pouco antiético, porque existe uma outra maneira, que vamos dizer que seria um clickbait do bem, que nada mais é do que você colocar um título que a pessoa realmente vai se interessar, e quando chegar ali dentro, ela ter um conteúdo que vai ser realmente útil para ela. Quando um aluno meu vem e me faz essa pergunta, como que eu cresço seco? Eu não vou falar para ele assim, olha, não come batata inglesa nem arroz branco, porque é isso que o pessoal pensa. Eu vou falar para ele o seguinte, faça um controle energético. Vamos calcular os macros? Então, mais ou menos falando para uma dieta de ganho de peso, 4 gramas a quilo de carboidrato, 2 gramas a quilo de proteína, 1 grama a quilo de gordura. É um parâmetro muito bom? É. Quando você faz essa matemática, isso é o pilar principal. Vamos pensar numa pirâmide, né? Então, numa pirâmide, qual que é a base? E vamos dividir essa pirâmide em 2? Qual que é a base? A quantidade. E depois lá em cima, a qualidade. Não quer dizer que a qualidade não manda, mas quer dizer que antes a quantidade vem. Ou seja, é melhor eu bater os macros e errar na qualidade dos alimentos do que eu comer só alimentos saudáveis e exagerar, porque isso com certeza vai fazer eu ganhar gordura corporal. É muito mais fácil você ganhar, é muito mais fácil não, é certo que você vai ganhar mais gordura comendo 5.000 calorias de arroz integral do que 2.500 calorias de arroz branco. Então, quando você vai fazer um processo de bulk, a primeira coisa de tudo é acertar a quantidade calórica que eu já ensinei aqui no canal. Agora, tem alimentos que eu devo evitar para crescer seco? Agora nós vamos entrar nessa discussão porque você tem a base. Não adianta eu vir aqui falar umas besteiras, porque aí você vai falar, tá, eu vou te ensinar errado, eu não vou fazer isso. Então eu prefiro pecar para mais. Então agora você tem a base, você entendeu. O que faz a gente engordar? Então é um superávit calórico muito grande, a gente já resolveu esse problema, porque já está calculado certo. A próxima coisa que vai fazer te engordar é a questão de você ter problemas na tríplice de hormônios mais importantes para a condição muscular e gordural, que é testosterona, estradiol, hormônios sexuais, tireoide, então TSH, T3, T4, e a questão da sensibilidade à insulina. Se você tem uma alimentação com alimentos saudáveis, se você bate a sua gordura do dia, você vai ter hormônios ali como testosterona razoavelmente equilibrados. Se você está fazendo um bulk, você já está num percentual de gordura razoavelmente ok, então provavelmente a testosterona está boa. Quando você fala de tireoide, a alimentação tem influência, porque óbvio que qualquer coisa a alimentação vai influenciar, mas não é uma influência drástica assim. Então você vê pessoas que comem errado a vida inteira, não tem exatamente uma tireoide muito ruim. Como você também vê pessoas que se alimentam muito bem e entram num quadro de hipotireoidismo. Então, você deve controlar essas taxas, mas não é exatamente na alimentação. Pô, Leandro, mas eu não posso consumir determinado mineral para me... Pode, realmente. Dependendo, se você tem um TSH ali passando, sei lá, de 3,5, que não é legal, já começa a indicar uma possibilidade de hipotireoidismo. Você colocar um pouquinho de algum mineral para ajudar nisso, tudo bem, é até válido, mas às vezes não resolve. Quando você fala de uma sensibilidade à insulina, esse aqui é determinante ao nível de atividade física, a gordura corporal do indivíduo e também a parte dietética. Logo, quando você consome um excesso de calorias, você piora a sensibilidade à insulina. Leandro Twin, quando eu vou fazer um processo de ganho de peso, eu preciso comer mais do que o que eu gasto, não é mesmo? Show de bola, certinho. Então quer dizer que a minha sensibilidade à insulina vai piorar de qualquer maneira? Exatamente, fica tranquilo que a sensibilidade à insulina em bulk tende a ser pior simplesmente pelo fato de você comer mais do que o que você gasta. Agora, ela pode piorar muito mais se nessa quantidade calórica você tiver uma desarmonia na escolha dos alimentos. Então,
quais alimentos eu devo evitar para crescer seco. Agora sim, olha só como tem que trazer lá de trás para ficar legal. Você vai evitar os alimentos de índice glicêmico alto. Então, por exemplo, você consumiu uma maltodextrina num bulk, não que você não possa, desde que isso seja controlado. Mas talvez seja mais inteligente a gente pensar em usar, poxa, no meio da manhã eu vou mandar uma maltodextrina. Que tal então, no meio da manhã, mandar farinha de aveia, que tem um índice glicêmico menor? Então você deve optar pelos índices glicêmicos mais baixos. Pô, Leandro, mas você falou do arroz integral, do arroz branco, e do arroz integral é superior ao branco. Se você quiser ser bem chato, sim. Se você puder comer o integral, se você gosta de comer o integral, melhor. O índice glicêmico dele é menor. A sensibilidade à insulina com ele sofre menos. Mas o branco não é tão alto assim. E nós temos uma coisa a lembrar que as pessoas não lembram disso mesmo, ou não sabem. Que é o índice glicêmico, como que ele é medido? Já se perguntou isso? Como é que eles chegaram nisso? Será que chutaram um número? Será que olharam no microscópio? Não, muito simples. Come-se uma porção de estômago vazio e sozinha e verifica como que respondeu a glicemia. Logo, se você consome o arroz branco com, por exemplo, frango, a proteína abaixa o índice glicêmico de um alimento, porque o indivíduo que come frango e arroz e o que come só arroz, esse tem uma resposta de insulina maior. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandrão, mas aí se eu consumir o integral com frango, melhor ainda. É isso, show de bola. Mas o branco com o frango, e se você colocar uma gordura junto, né, uma colher de sopa de azeite, comer umas castanhas depois, você abaixa muito o índice glicêmico num nível aceitável. Então você pode usar arroz branco numa dieta tranquilamente. Agora, vou consumir, por exemplo, maltodextrina pura. Tudo bem, se ao acordar ou no pós-treino, que a gente está com a glicemia um pouco mais baixa, então levanta, joga para cima, mas é um pouco melhor, mas é melhor que você misture isso com uma fonte de proteínas ou alguma outra coisa. O que eu vejo muito o pessoal usando? Hipercalórico. Hipercalórico normalmente é muito malto. Então, tenta usar o hipercalórico com farinha de aveia, porque aí você joga, mas é mais carboidrato dentro, mas é um carboidrato que tem fibra. A fibra traz o índice glicêmico para baixo dos alimentos. Você fazer cardio no bulk, pessoal, isso é fantástico. O cardio melhora a sensibilidade à insulina. Pô, Leandro, mas eu gasto caloria lá. Vale muito mais a pena você gastar 300 calorias lá e comer 300 calorias para repor isso, do que não fazer atividade física e não comer. Não dá no mesmo. Aparentemente dá. Matematicamente dá, mas biologicamente não dá. Então fazer cardio é muito importante. Então você não precisa necessariamente evitar nenhum tipo de alimento, os que não são evidentes. Refrigerante com açúcar, sorvete, etc. Pessoal, só lembrando que temos estratégias de fisiculturistas que comem sujo para ajudar a bater as calorias porque tem que comer muito. Normalmente são assistidos por hormônios andrógenos, a própria insulina, GH. Isso torna um cenário muito diferente. Algumas pessoas naturais podem chegar a isso? Olha, na minha experiência, de cada, 100 pessoas que fazem bulk, talvez uma ou duas precise. O resto vai optando por refeições líquidas, por coisas que fazem a digestão mais rápido, que vai ser uma opção muito mais inteligente. Leandro Twin, posso usar então um hipercalórico bacana aí? Pode, mas eu te indico um caseiro. Porque você explicou, você falou lá que tem muita malta e tal, como é que eu vou usar o hipercalórico então? Um bacana. Faz você mesmo, dá uma olhadinha aqui nas receitas, inclusive tem uma vegana lá, não esqueço de ninguém não.